Saldo da ventania em Cubatão. A Prefeitura de Cubatão, via Secretaria de Segurança e Defesa Civil, a Condec informa o balanço sobre os estragos causados pela ventania na cidade na quinta-feira, reforçando que não houve pessoas feridas nas ocorrências. Foram contabilizadas pelo menos 40 quedas de árvores no município em diversos bairros. 3 casas foram atingidas por árvores durante a ventania. Uma na rua Rio de Janeiro, na Vila Nova, na comunidade da Mantiqueira e na rua Antônio Federico Zanam, no Jardim Costa e Silva. Vegetais atingiram postões de 2 residências, uma na rua Ana Maria e no Jardim Casqueiro e outra na Avenida Nossa Senhora da Lapa, na Vila Nova. E outro obstruiu a entrada de um mini-mercado na Avenida Nações Unidas, também na Vila Nova. 4 veículos foram danificados. Uma árvore caiu sobre um carro que ficou atravessado na rua Martins Fontes, na Vila Nova, impedindo o tráfego da via, que é uma da grande circulação em boa parte da manhã. A mesma situação ocorreu na rua Armando Salles de Oliveira, no Jardim São Francisco, em que 2 veículos estacionados foram atingidos e um outro carro parado na Avenida Tiradentes, no Jardim Costa e Silva, que também faziam parte. Não havia pessoas dentro dos automóveis. No Cruzeiro Quentista, na área industrial, uma árvore atingiu um banheiro químico instalado no ponto final de transporte público. Pelo menos 20 vegetais de grande porte e galhos caíram sobre a via pública e rede elétrica em diversos bairros, como Vila Paulista, Jardim 31 de Março, Vila Noel, Jardim São Francisco, Vila Nova, Vila Santa Rosa, Vila Natal e Jardim Casqueiro. Está aí um dos saldos também, próximo lá, a antiga telefônica, né, na São José, na São José, com a Miguel Couto, houve uma queda de um galho de uma árvore, um grande galho da árvore, e por sorte ele parou, né, não atingiu o carro que estava estacionado. Existe uma mureta, existe uma edificação ali que acabou de cair em cima e que o dono do carro respirou aliviado, né, porque realmente seria um estrago aquele galho nada pequeno caindo sobre uma árvore. Uma morte em Itanhaém, uma senhora foi eletrocutada, né, saiu para observar o que tinha acontecido da falta. Então foi procurar informações e acabou pisando ali num dos cabos que estavam energizados, né, acabou morrendo devido ao choque. Esse é o saldo. Na região, muito transtorno, árvores caídas, muros caídos, portões derrubados, toda uma situação envolvendo. Na cidade de Cubatão, o festão junino destruído, totalmente destruído, várias coberturas desabaram, quer dizer, o vento veio e acabou deixando estrago. E já se falava muito na força desse vento. Exato. Né? E aí agora é recompor os estragos e se preparar, né? Que é uma possibilidade de ventar novamente, lógico, não com a força de ontem, mas uma possibilidade de ventania e a queda na temperatura. André. Márcio, foi um vento, foi bem assustador. As pessoas ficaram bem assustadas. Aqui na rua São Paulo, não sei se você viu, também teve uma queda de árvore e aí acabou estragando, danificando assim, parte de um comércio, não estrutura, mas não estrutura, mas uma parte do comércio acabou estragando e é uma pena. E você sabe que ontem eu estava com o pessoal conversando e aí levantou-se as discussões em relação às árvores na cidade. Porque, é claro, a gente não está nem comparando, mas é claro que o vento foi muito forte, derrubou muitas dessas árvores, mas a gente sabe que muitas dessas árvores algumas delas já houve-se pedidos para que se fosse lá, que a prefeitura fosse lá, que mandasse uma equipe específica para poder podar a árvore ou para poder arrancar aquela árvore, porque as árvores estavam ocas, porque as árvores poderiam estragar alguns muros. Então, inclusive, tem uma desses endereços que você falou, eu até quero ver, porque eu mesmo cheguei a acompanhar um pedido para a tirada de uma árvore, e aí não foi feito isso porque era uma árvore inativa. E o questionamento em cima disso foi: nós temos aqui na cidade de Cubatão uma equipe de profissionais que fazem esse diagnóstico, porque quando a gente tem o diagnóstico de uma árvore que está propícia a uma queda, mesmo com ou sem vento, a gente tem o diagnóstico disso. Existem como é que a gente chama, os especialistas que fazem esse estudo ambiental das árvores na nossa cidade, para saber, olha, essa árvore está condenada, essa aqui está boa, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí surgiu essa conversa ontem, porque foram muitas árvores que caiu e a gente começou a ter a visão de que realmente precisa-se disso. E a gente tem na cidade isso.
Fica essa questão. Há um aparelhamento por parte do governo, da Secretaria de Meio Ambiente, é uma cidade que é símbolo da recuperação ambiental, né, na questão da poda, de supressão de árvores, dessa situação toda. Não se tinha nem possibilidade do contrato, não sei se tem um contrato de poda. Então, exato, porque levantou-se uma... Porque assim, a gente para pensar, Cubatão tem muitas árvores, a gente sabe disso, e a gente sabe que muitas árvores, com o tempo, elas ficam condenadas, podem causar acidente, isso. E muitas delas poderiam estar acontecendo com vento simples. E são árvores que têm uma raiz mais aflorada, não é a raiz... Quando se quebra um galho, se cai um pedaço, tudo bem. Agora, quando vem a derrubada da árvore, é a preocupação. Entendeu? Porque a gente percebeu aqui que o vento tirou muitas árvores na raiz. Você viu? Muitas árvores na raiz. Muitas árvores na raiz. Então a gente sabe que eu vou lembrar aqui da questão de São Paulo. Não se registra quedas de IP em São Paulo. Os IPs, tanto o roxo quanto o amarelo, não registram que São Paulo cai muitas árvores, mas não existe um registro de quedas de IPs. Então, há de se observar as árvores que devem ser plantadas. Quais são as árvores que realmente podem ser plantadas e não vão gerar nenhum problema. Então, acho que nesse sentido a prefeitura está trabalhando de forma correta, porque eu acho que eu fiquei sabendo por esses dias que vão ser plantados alguns IPs em alguns lugares aqui de Cubatão, porque você sabe, né, arrancaram umas árvores ali para a pista, para a rodovia. Sim, aquilo chamou atenção. Chamou atenção, muito triste. A população está muito chateada. É triste. Assim, vou falar novamente. O fato de você estar chateado com a questão das aves não quer dizer que as pessoas são contra construir o acesso para a Vila dos Pescadores. São coisas totalmente diferentes. Eu estou chateado com a porta das aves. Então você não quer que o pessoal tenha acesso? Não venha colocar a palavra na boca, né? Muito pelo contrário. Acesso na Vila dos Pescadores já deveria ser feito há muitos anos. A questão é, realmente só pode ser feito ali? Realmente é o único lugar que pode ser feito? E se realmente podia ser somente aquele lugar que pode ser feito, população, nós vamos ter que suprimir aquele ponto, né? Um dos pontos que chamam mais atenção, uma das mais belas imagens da cidade. Nós vamos ter que retirar as árvores, porque não há outra possibilidade para se construir o vereador. Então, infelizmente, vamos ter que fazer a supressão daquelas árvores. E o pior em tudo isso, Márcio, acho que o pior em tudo isso é o fato das decisões serem tomadas dessa forma. E aí, porque pegou muita gente de surpresa. E aí você fala, houve-se o estudo, só podia acontecer ali, naquele espaço, essa forma de desenvolvimento daquela comunidade. Houve-se o estudo, foi conversado com a comunidade, foi conversado com a população, isso foi transparente. Eu acho que o que a gente mais sente falta é de ser tipo assim, nós somos calados. As nossas opiniões não são ouvidas, as nossas vontades não entram na mesa da discussão quando a gente se sente prejudicado de alguma forma. E aí é bem o que você disse. Só ali existe outra forma? A gente precisa dessa estrada, a gente precisa desse desenvolvimento naquela região. Mas a gente com todo esse sacrifício precisava ser feito, tirando um dos nossos orgulhos de cartão postal aqui da cidade. E não ter sido conversado com a população. Eu acho que o que mais me magoa, e eu acho que isso, acredito eu, magoa muita gente também aqui na nossa cidade, é o fato das coisas acontecerem de supetão, a gente acordar de manhã com uma informação, e aí 2 minutos depois a informação está na prática, o que vai acontecer tal coisa. Então você espera, vai acontecer daqui tanto tempo. Não, é naquele momento, 10 minutos depois. A grande pergunta é, só existia essa alternativa, né? Ninguém é contra o acesso à urbanização dos pescadores, muito pelo contrário, né? Eu acompanho essa questão do acesso e da mobilidade, tudo isso, desde a época em que se falava na questão de retirada das famílias, porque era uma área, era uma gleba que não pertencia ao município, não pertencia, existia uma ação judicial, que à época o prefeito Clermont Silveira Castor fez toda a tratativa e passou aquelas glebas a serem parte do município, anulando então assim a ação que existia para a remoção de toda a comunidade. Isso as pessoas não lembram, mas a gente tem isso gravado nos arquivos aqui do Virtual News há muito tempo, há mais de 20 anos, tem tudo isso gravado, né? Tem tudo isso apontado, gleba A, gleba B, gleba C, a época que se fez isso foi um movimento do governo municipal que impediu que a ação tivesse continuidade, quando as áreas foram remanejadas, né? Então, tudo isso faz parte dessa história. E a construção desse viaduto de acesso,
ele vem desde a época do projeto do Guará Vermelho, que apesar do município, na época, ter buscado o financiamento do banco, né, do BID, e isso foi aprovado pelo Senado, que todo município, para conseguir fazer um empréstimo internacional da forma que era feito, as contas precisam ser aprovadas pelo Senado. E foram aprovadas pelo Senado. Porém, o projeto não foi à frente. Não me pergunte por quê, agora precisou levar um outro programa. Não foi à frente. E nesse projeto já se contemplava também o acesso. Então, tem história, é preciso observar. E se fala, quando se fala na proteção das aves, não se está deixando de lado a comunidade, muito pelo contrário. São duas situações diferentes. O acesso já era para ter acontecido há muito tempo. É vergonhoso uma comunidade parar devido a um trem. Nós estamos no século XXI. É vergonhoso isso. Difícil, é absurdo. Não é, e as coisas não estão linkadas. Só pode ser feito ali, não tem outro lugar, tem que ser feito aqui, só pode ser feito aqui. Ok. Só pode ser feito aí, comunidade, não tem alternativa, nós vamos ter que retirar árvores, porque primeiro vem a questão da urbanização da Vila dos Pescadores, isso tem que ser feito. E trazer à tona, né? Trazer à tona. Eu acho que o pior de tudo isso, Márcio, é claro, é desgastante para a gente enquanto comunidade, é desgastante para o governo entrar nessa discussão, mas foi gerado essa pauta por conta do próprio governo de não ter essa transparência com a comunidade. Imagina a comunidade lá se despedindo, abraçando, tirando fotos, muitos que casaram, fizeram os seus álbuns ali, outras pessoas que passavam, caminhavam por ali e acabam tendo um momento de se despedir. Falaram, vai encerrar e por um bom motivo. É isso. Sendo a única alternativa. 10 horas mais 47 minutos. O estrago foi ontem, a prefeitura volta com atendimento normal hoje, né? É óbvio, os próprios aí estão em situações, assim como muitas casas, necessário aí limpeza, adequação, reparos, tudo isso devido ao evento, né? E que não é, que o ser humano não tem controle, né? Exatamente. Não tem controle sobre isso.